Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula gravada e hoje a gente vai falar de literatura. Eu estou um pouco cansada porque eu subi uma escada ali. Agora, vou pegar o fôlego aqui para falar com vocês. Nós vamos falar da primeira geração modernista. E toda vez que a gente fala de literatura, a gente começa pelo contexto histórico. O que estava acontecendo nessa época, né, da primeira geração? Essa geração foi a geração que começa em 1922, na Semana de Arte Moderna, nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro. Aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo, né? Alguns eventos que mudaram o caráter da arte, principalmente das artes literárias, das artes plásticas, né, da época até então. E esse movimento ele teve influência das vanguardas europeias, apesar desses autores, desses artistas, eles quererem vir trazer algo novo, romper com o tradicionalismo, da sociedade, né? Eles queriam muito também, eles pegavam muito a influência das vanguardas europeias, que era esse movimento europeu. Ao mesmo tempo, é um pouco contraditório, porque ao mesmo tempo que eles queriam, nossa, ao mesmo tempo que eles queriam trazer algo novo que rompesse algo de ruptura com o passado, com a ideologia conservadora da época, eles também pegavam coisas de fora. E ao mesmo tempo que eles queriam trazer algo nosso, algo do Brasil, algo nacionalista, que é uma das características do movimento da primeira geração, eles pegavam algo da Europa também, né? E o que estava acontecendo nessa época? Nós tínhamos uma fase de crescimento industrial, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, havia um crescimento da indústria, né, um aumento dos imigrantes, ou seja, os imigrantes europeus passam a vir para o Brasil a custo de uma mão de obra barata, então havia um progresso muito grande, né, uma modernidade muito grande e uma possibilidade de trabalho, né, para essas pessoas que vinham. E surge assim uma nova burguesia, que também ia de encontro com a aristocracia rural, que era aquele pessoal do café, da política do café com leite, né? Então havia imigrantes bem-sucedidos, uma imigração em alta escala. Esses jovens artistas, eles eram intelectuais inquietos. Por quê? Porque o surgimento da burguesia industrial, não é que eles eram mecenas, né? Porque mecenas assim, é como se eles meio que patrocinassem essas artes, né? Havia um descontentamento da política do café com leite, justamente porque essa aristocracia rural dominava a economia do país na época. Quando eu falo economia do país, nós estamos sim nos referindo ao sudeste do Brasil. E houve também a fundação do Partido Comunista, né? Toda essa luta, todas as lutas que houveram, as artes, todo esse movimento desses dias aí, da Semana de Arte Moderna, trouxe esse conceito, essa busca por uma liberdade na escrita, uma liberdade na arte, uma liberdade, uma concepção de que a arte poderia ser diferente. Se a gente pensar dos antecedentes, né, da arte da Semana de 22, que inaugura aí o primeiro movimento, a primeira geração modernista, nós tínhamos em 1912 o Oswald de Andrade de volta da Europa, com muitas influências vanguardistas, ou seja, ele vai para a Europa e aí ele vai estudar aqueles movimentos artísticos, né, em todo influenciado e que traz muitas ideias novas. Ele diz assim, ó, estamos atrasados 50 anos em termos de cultura, chafurdados em pleno parnasianismo. Aí, em 1923, nós temos a quebra do academicismo com Lazar Segal. Em 1917, nós temos a exposição de Anita Mafaldi. Eu acho que não é 1923, gente? É 1913 ali, viu? Não, tá certo. É 1913, a quebra do academicismo com Lazar Segal. E em 1917, a exposição de Anita Mafaldi, né? Que é aquela exposição que causa um alvoroço na sociedade, a sociedade da época, né? Uma sociedade que era muito conservadora, era muito da questão do francês, né? Daquela coisa do academicismo. Então,
arte que revolucionava, essas artes que traziam influência, né, do dadaísmo, do futurismo, daqueles movimentos artísticos que nós vimos em aulas anteriores, ela escreve um texto, inclusive, que ela faz uma crítica feroz à postura do Monteiro Lobato. Lembra que o Monteiro Lobato é um dos autores do pré-modernismo. E ele era muito tradicionalista em alguns pontos. E as ideias deles vão se chocar. Né? Eles que meio que criam um burburinho entre eles aí, por conta do posicionamento em relação a essa questão. Ele achava que a arte dela não era arte. Ele acabou trazendo um posicionamento mais, como que eu posso dizer? Um posicionamento mais radical, né? E também nós temos o centenário da independência, que é em 1822 até 1922, nós temos aqui 100 anos, né, que o Brasil passa a ser independente. Quais eram os principais nomes dessa primeira geração? Nós temos o Oswald de Andrade, né, que é aquele que vai revolucionar, é aquele que vai trazer a ruptura mesmo. Ele era debochado, ele era todo. Ele é o mais rebelde de todos, digamos assim, entre todos esses autores. Temos o Mário de Andrade. O Mário de Andrade traz ele pertence à primeira fase, mas ele vai se destacar mais na segunda fase, tá? Ele, na verdade, nem chega a participar diretamente. O Graça Aranha também, outro autor que vai participar bastante, o Menotti Del Pitta, de Cavalcante e Villa Lobos com a música, né? Que todos esses artistas, esses músicos, pintores, escritores, literários, eles participavam desses eventos, dessas conferências, através de que eles faziam recitais, exposições, leituras e convenções que participaram nessa semana de 22. E para a gente lembrar aqui, para a gente destacar nessa semana, nós temos aqui a leitura do texto, de um texto que revolucionou esse momento, que é chamado Sapos, né? Os Sapos, que é um poema de Manuel Bandeira. É um poema de Manuel Bandeira que diz assim, ó, enfurnando sapos caem na penumbra. Aos pulos, os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco de a terra, berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra, não foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz, meu cancioneiro, é bem martelado. Vede como primo em comer os hiatos, que arte e nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzir sem danos a forma, as formas à forma. Clame a sapataria em críticas céticas. Não há mais poesia, mas há artes poéticas. Diz, meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo em comer os hiatos. Que arte e nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento, sem joio. Faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma. Reduzi sem danos as formas à forma. Clame a sapataria em críticas céticas. Não há mais poesia, mas há artes poéticas. Vocês percebem que nesse texto, né, tem uma continuação aqui, ó, que é legal, que diz assim, ó, urra o sapo boi, meu pai foi rei? Foi? Não foi? Foi? Não foi. Brada em um assomo o sapo tanoeiro. A grande arte é como lavor de joalheiro, ou bem do estatuário. Tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo, outros sapos pipas, o mal em si cabe, falam pelas tripas. Sei, não sabei. Longe dessa grita, lá onde mais densa a noite infinita, veste a sombra imensa. Lá fugido ao mundo, sem glória, sem pé, no peral profundo e solitário. É que soluças tu, drazindo de frio, sapo coruru, na beira do rio. Então, aqui nós temos uma ilustração de um texto que vai trazer um primeiro personagem, né? O texto é o sapo, né? O sapo é o principal autor aqui. Esse poema é um poema de Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, ele foi um autor que ele não participou diretamente da Semana de Arte Moderna, mas ele mandou esse texto. E esse texto, em especial, ele trouxe uma inquietação muito grande,
Porque imagina, né? Até então, a arte que era valorizada era uma arte conservadora, uma arte cheia de parnasianismo, a forma pela forma, as regras. Aqui nós temos toda uma brincadeira, né, com o sapo é o principal, e coisa que até então não tinha havido. Né? Os poemas eram sempre falando da mulher, do homem, do sofrimento, da inquietação, da profundidade da alma. Né? Tanto os textos parnasianistas que falavam do sol, das estrelas, do vaso. Aqui nós temos um poema, uma poesia que vai romper com todo esse tradicionalismo. O sapo, que é um animalzinho, né? Um ser que não é registrado como algo relevante para a poesia. E o autor coloca esse sapo justamente para trazer essa questão. E ele vai falando da própria construção do poema, não sei se você percebeu ao longo do texto, que ele vai brincando, né? Então, a grande arte é como lavor de joalheiro, né, já é uma ironia com os parnasianistas, ou bem de estatuário, tudo quanto é belo, quanto é vário, canta no martelo, né? Outros sapos pipas, ele está falando justamente dessa questão dos autores, né? Desse apego aos aspectos do conservadorismo, de uma arte voltada para uma questão de forma, só de formato, que ele fala assim, né? Das formas à forma, né? A ideia de você estar ali preso, o poeta estava preso a uma construção da forma, né? De uma forma que se encaixava. E a partir de então nasce o poema, nasce o verso livre, né? Os poetas começam a escrever em verso livre, não respeitando mais rima, não verso branco, não respeitando mais. Por que eles faziam isso? Justamente porque eles tinham a ideia, né, de se desintegrar do passado, ou seja, eles iam romper, fazer uma ruptura mesmo com a arte vista até então. Eles beberam da fonte do movimento vanguardista europeu, trouxeram para o Brasil e traziam justamente essa questão, a desintegração do passado, a atualização intelectual, que seria eles irem buscar um conhecimento novo de mundo, mas não era só pegar da Europa e trazer para o Brasil e fundar isso aqui, não era essa a ideia deles. Qual era a ideia deles? Era justamente fazer uma pesquisa. O Mário de Andrade mesmo, quando ele escreve Macunaíma, ele vai escrever uma obra que era algo novo, extremamente brasileiro, né? Ali, Macunaíma é um marco da literatura que a gente pode pensar. É um personagem que retrata o Brasil no âmago da questão ali. Há uma profundidade muito grande naquela escrita, na construção daquela personagem. Então, esses artistas, eles passam a pegar essa geração, esse movimento, né, de destruição, de implantação do novo, trazendo essas artes, trazendo essas características através de uma pesquisa profunda e trazendo algo novo para o Brasil, tá? É um nacionalismo antropofágico, a gente pode falar, antropofágico, a ideia do Nhangatuba, ou seja, uma literatura regionalista, uma literatura que traz essa coisa da criação estética, de uma consciência nacional, de que a gente precisa realmente pensar uma arte para o brasileiro, para o Brasil, não brasileiro, mas para o Brasil, nacionalista, mas um nacionalismo que vai dialogar com esse novo, com o rompimento, com o verso livre, com algo que vai, de alguma forma, escandalizar e romper com os padrões do passado. Então, só para a gente finalizar essa aula, nós vamos falar aqui do modernismo de modo geral. Primeira geração, nós temos de 1922 a 1930. Alguns conceitos gerais que você deve gravar, tá? Há uma destruição em relação ao passado, é um momento de implantação do novo. Aí acontecem os manifestos, né? Manifesto para o Brasil, ou em Engatu também, né? Que é um manifesto criado pelo Oswald de Andrade, que vai falar justamente dessa questão, né, de uma literatura voltada ali para como que eu posso dizer, para a criação de algo nacional, para a criação de algo que vai falar das questões do Brasil, não mais de fora. Não é algo só importado lá, que vem de fora, não é algo criado aqui. Pegando as coisas de fora, por isso antropofágico. O que é um movimento antropofágico? Antropofagia, antropo significa homem, fagia significa comida em grego,
na verdade, a antropofagia remete ao movimento dos índios brasileiros lá em 1500, quando eles comiam carne humana, né? Então, o movimento que eles tinham de comer o inimigo lá, daquela prática cultural deles. E aí, o Mozart de Andrade, ele cria um movimento chamado antropofágico para fazer menção a esse movimento lá do passado, tá? O que ele traz como proposta? Pegar, mas aí dentro da arte, pegar uma arte lá da Europa e trazer essa influência para cá, mas transformar em algo nosso, algo brasileiro, algo nacional. A segunda geração já é uma geração mais madura, né? É uma geração que vai de 1930 a 1945, que é uma prosa regionalista e uma poesia mais engajada. Então aqui a gente tem as duas coisas. Nós temos um movimento só em prosa e um movimento em poesia. Dentro dessas duas possibilidades, a prosa é mais regionalista e a poesia ela era engajada. Nós vamos ler muitos poemas, por exemplo, do Carlos Drummond de Andrade, né, do Murilo Mendes, que vão ser poemas, poetas da Cecília Meirelles, que tem esse tom mais engajado. E a prosa também, ela também tinha um tom engajado, como, por exemplo, o Jorge Amado, né, e outros autores. A terceira geração é a terceira geração de 1945 em diante, né, até hoje, nesses dias. Então, as palavras-chave desse movimento da terceira geração seria singularidade e concretismo. O que seria singularidade? Esses autores, quem são os principais autores? Nós vamos ver com mais profundidade nas próximas aulas, tá, gente? O que eu estou trazendo aqui para vocês é só uma explicação geral para vocês anotarem, tá? Do que seria o modernismo no sentido mais genérico. Então, essa terceira fase, que é a fase que nós temos o João Guimarães Rosa, a Clarice Lispector, né? E o João Cabral de Melo Neto. São os três principais autores. Além disso, nós temos também o concretismo dentro dessa escola. Por que singularidade? Porque esses autores, eles vão pegar algo muito singular da arte, como se o modernismo fosse assim, ó, a primeira geração, uma geração adolescente ainda, que traz a ideia de vamos derrubar tudo, vamos acabar com a arte. Em 1922, na Semana de Arte Moderna, aquele monte de jovens inovadores que queriam trazer algo novo para a arte, vamos pensar em algo, implantar algo novo no Brasil. Aí a segunda geração, ela vai mais de uma maneira mais amadura, mais amadurecida, né? Ela traz a questão da prosa regionalista versus a prosa engajada, faz uma reflexão maior. E a terceira geração é a geração da singularidade, que eles já estão mais maduros. Então eles pegam a arte moderna, a literatura, ela passa a ter uma construção mais aprofundada da leitura da alma humana. Quando a gente pensa no Sagarana de Guimarães Rosa, nós pensamos de uma arte vai falar do homem no sentido muito mais profundo. Quando a gente pega uma Clarice Lispector, por exemplo, né, em Macabeia, né, na obra A Hora da Estrela dela, é uma obra, é uma leitura profunda. Quando você pega os contos, quando você pega os contos de Sagarana, quando você ler o Grande Sertão Vereda, você vai ver uma literatura muito mais cheia de profundidade, cheia de singularidade em relação às outras gerações do modernismo, tá bom? Essa foi a aula de hoje, foi uma aula mesmo para vocês entenderem os aspectos principais da primeira geração, que você deve ter em mente, é a questão mesmo, né, da questão, eles vêm romper com o passado, trazer um poema, uma literatura, uma escrita diferenciada através do verso livre, vem atualizar com uma pesquisa artística muito mais aprofundada, uma estética diferenciada e uma ideia de trazer o nacional, a consciência nacional, a consciência de que a arte ela deve ser algo mais brasileiro, partindo do povo brasileiro, algo mais nacionalista no sentido antropofágico, pegando a experiência da Europa, trazendo para cá e transformando em algo nosso, tá? Como, por exemplo, o Macunaíma de Mário de Andrade, que é uma obra que exemplifica bem isso. E outros poemas de Oswald de Andrade também, que vão trazer à tona essa questão. Eu sugiro que você busque poemas e outros poemas, né, além desse, para você ler, para você ter o conhecimento do modernismo. Nas próximas aulas, nós vamos trazer muitas questões, e essas questões eu vou voltar à leitura desses poemas, tá bom? E aí você vai ver que na prática também essas características que a gente falou, comentou aqui. Espero que você tenha gostado da aula. Um abraço, fica bem, fica com Deus, até mais. Tchau, tchau.